Olá pessoal, quero fazer um vídeo hoje tentando procurar as origens de Yavá, ou se preferir Yavé, ou Javé, para mim. Não é uma ideia fechada, apenas um ensaio. Como Yavé é o próprio uma designação depois criada sob o nome do Deus El Shaddai de Judê e veio de Ugarif, então nós temos o seguinte: de onde surgiu a divindade Yahvé? Essa ideia está sendo desenvolvida através do professor Joshua J. Marco, cofundador e diretor do conteúdo da World History Encyclopedia, e foi professor na Marist College, Nova York, onde lecionou História, Filosofia, Literatura e Redação, traduzido por Ina Vieira. Aqui tem a biografia usada nisso. Disengode haver Canadian Vulcan. Nova teoria por Ariel David. Jewish Publication Society of America. The Holy Scriptures. A Jewish Family Bible according to the Masoret Text. Então, se vocês vão ver uma biografia usada nesse texto, certo? Então, voltando aqui está falando, primeiro, de uma ideia de onde poderia ter surgido. E aqui fala a respeito de um povo na busca por Yahvé. Que Yahvé seria o nome de um deus estatal do antigo reino de Israel, ex posteriormente o reino de Judá. Seu nome é composto de 4 consoantes hebraicas, que é o tetagrama, que o profeta Moisés ser revelado ao seu povo. Então a gente está que Moisés não tem prova histórica da sua existência. Logicamente, deve ter sido algo que foi criado retrospectivamente. Então, uma projeção para o passado de um culto, de uma história nacional. Senhor do nome é interpretado de várias maneiras, como eu sou aquele que é aquele que faz o que foi feito. Yav, Asher Yav. Aquele que traz as vossas existências. Yav Ta'ot. E conforme o filósofo rabino Moshe Maimonides, denota existência absoluta ou totalidade da existência. Como o nosso ser supremo é considerado sagrado e mestre para ser pronunciado, então se usou-se o tetagrama. Ou falar a palavra Adonai, que também dava no mesmo. Só que isso daí, os estudiosos Maximilian John Henry escreveram que as origens do Yavanismo estão ocultas em mistério. Até mesmo a versão final editada de Gênesis 2, 3, na Bíblia, apresenta diversas visões sobre o assunto. Assim, Gênesis 4,16, atribuído pelos críticos literários chamado da fonte à vista, remonta a adoração de Yahvé aos primeiros dias da raça humana, enquanto outras passagens remontam a revelação e a adoração de Yahvé a Moisés, no livro do Êxodo. Caramba! O estudioso Nissim Armazen da Universidade Ben Gurion discorda da alegação de que a origem de Yahvé são obscuras. Argumenta que a divindade era originalmente um deus da forja e patrono dos metalúrgicos durante a Idade do Bronze. E aqui coloca em que período foi isso. 3.500 a 1.200. 1.200 é a Idade do Bronze tardia. Asmalak cita especificamente as antigas minas de cobre do Vale de Tina, no sul de Israel. Passagem bíblica, sabe o que fala aqui, pessoal, é o antigo reino de Shequém, e depois da Samária. Passagem, que eram cidades-estado. Passagens bíblicas, extra-bíblicas, semelhanças de Javé com Deus da metalurgia e outras culturas para apoiá-lo. Embora a Bíblia, especialmente o livro do Êxodo, apresente Javé como Deus dos israelitas, muitas passagens que deixam claro que essa divindade também é adorada em outros povos na Canaã.
A Navarra observa como os edomitas, quenitas e moabitas e midianitas adoravam Yahvé, em um grau ou outro que é evidente que os edomitas, que operavam as minas de Timná, converteram o antigo templo egípcio de Hathor para a adoração de Yahvé. O Egito, logicamente, teve presença em Canaã, do século XVI a.C. até o século XI, presença constante. Embora as narrativas bíblicas descrevam Yahvé como único Deus criador, Senhor do universo e Deus dos israelitas em especial, inicialmente era parecido de origem cananeia e subordinado ao Deus supremo El. O Deus El é o Deus de origem ugarítica, ou como sempre Il, o Deus touro. As inscrições cananeias mencionam um Deus menor, Yahvé, até mesmo no nível bíblico de Deuteronômio estimula que o Altíssimo é o Deus das nações, sua herança, e que a porção de Af é o seu povo. Jacó é a sua herança designada. Então, na Bíblia coloca-se como El, o Todo-Poderoso, que teria criado os céus e a terra, e coloca Yaf como um de seus filhos, um dos que pertenceriam ao chamado Conselho de El, que é o Senhor de anos. Não havia não havia uma ideia de eternidade. Então, o que acontece? El seria o Deus ancião. Mesmo nas lendas ugaríticas, você vê El com medo de morrer, com medo do Deus Morte, que é o Deus da morte. E seu filho Baal, que representa o império dos homens na terra, senhor da agricultura, esse Deus, no ciclo de Baal, ele é assassinado durante um banquete ao Deus da morte, Deus Morte, e depois ressuscitado. Então, a ideia de que os deuses eram imortais não era uma coisa corrente naquela época, mas sim seres idosos, como se fossem humanos idosos. No caso de El, Senhor dos Anos. Uma passagem como essa reflete as crenças primitivas dos cananeus e israelitas no politeísmo, ou, mais precisamente, no enoteísmo, a crença em muitos deuses com foco em uma única divindade suprema. Isso a gente chama também de monolatria. Você acredita que existem vários deuses, mas você acaba adorando um único. A negação que Israel sempre reconheceu apenas um Deus é uma crença posterior, remonta aos primeiros dias do desenvolvimento de Israel em Canaã. Aqui tem umas certas controvérsias. O significado do nome Yahvé, conforme observado, tem sido interpretado como eu sou, ou aquele que é. Muitos de nós têm oferecido todas as interpretações. No final da Idade Média, Yahvé foi alterado para Jeová. O que acontece? Final da Idade Média, por que foi alterado para Jeová? Por quê? A letra J, ela surge em torno de 1500. Ela foi criada para amenizar o som da letra Y, que os espanhóis chamavam la Y. Então, o que acontece? Se você pronunciar Yahvé, Javé, ou Jeová, se você preferir. O caráter e o poder de Yahvé foram codificados após o cativeiro babilônico, século 6 a.C. E as escrituras hebraicas foram canonizadas durante o período do Segundo Templo, talvez 515 a 70 d.C., quando houve a queda do templo. Só que aqui é o seguinte, quando a gente fala em Segundo Templo, eu acredito que não existiu Segundo Templo. O que o pessoal chama de Segundo Templo, na realidade, é o Palácio de Herodes. Porque, conforme descrito, o Templo de Judá, ou de Jerusalém, como queira, ele era uma fortificação, um castelo, e não necessariamente somente um templo. Isso vocês podem ver em Guerra dos Judeus também.
para incluir o conceito de um Messias que Yahvé enviaria ao povo judeu para liberá-lo e redimi-lo. Yahvé, como Criador, preservador e redentor todo-poderoso do universo, foi posteriormente envolvido pelos primeiros cristãos como seu Deus, que enviou seu filho Jesus como Messias prometido. O Islã interpretou essa mesma unidade como Allah, em seu sistema de crença. Quer dizer, Allah e Yahvé são mesmo, e El são a mesma entidade, segundo essas crenças. Há uma menção esta bíblica de Yahvé. A menção mais antiga de Yahvé, ou Yahvé, foi considerada por muitos tempos como uma pedra moabita, também conhecida como Estela de Mecha, erguida pelo rei Mecha de Moabe para celebrar sua vitória sobre Israel cerca de 840 a.C. A inscrição menciona como Mecha, após derrotar os israelitas, levou os vasos de Yahvé para Quemosh, deus principal de Moabe. Ou seja, os judeus sagraram para a adoração de Yahvé no templo, muito provavelmente o templo da capital de Israel, Samaria. Então, na Samaria, havia também templos ao deus El, que era o Yahvé, posteriormente. Mas tem ideias que falam que Yahvé talvez tenha surgido durante o cativeiro babilônico. Na Israel era deus El, por isso o nome do reino de Israel, aquele que luta com El. El é o nome da entidade. A pedra foi descoberta em 1968 na atual Jordânia. A descoberta foi publicada em 1970. Então, a primeira inscrição é a bíblica foi contendo esse nome. Que, segundo a Reis 3, em que Emerson Moabita revela contra Israel. E Israel sai vencedor. A maneira como a linha de Yahvé foi interpretada apoiou ainda mais o conceito de Yahvé como Deus somente dos israelitas, já que Mesh afirma ter tomado os vasos do Deus israelita como tributo ao seu próprio, a Estela de Mesh. Ou como queira falar, pedra moabita. Em 1954, a antiga ruína da cidade de Solev, na Núbia, foi escavado pelo arqueólogo Carl Richard Lepps, que documentou o local de detalhes, mas não o escavou. Em 1907, J. Henry Burstyn chegou e fotografou o local, mas normalmente não fez nenhuma escavação. Pessoalmente, em 1957, uma equipe de 1957, a equipe liderada pela arqueóloga Michelle Schiff, Georgine, escavou o local e encontrou referência a um grupo de pessoas descrita como Chassu de Ave. Chassu, em egípcio, quer dizer aqueles que andam a pé. Era um grupo que viviam na região sul do Levante. Os egípcios, às vezes, consideravam eles como os bandidos também, mas eram pessoas nômades. Então, o povo Chassu tinha várias divisões, e uma dessas divisões é o Chassu de Ave, uma tribo que tinha talvez como seu patrono ou um ancestral uma pessoa que se chamava Yahvé, ou que se chamou Yahvé. Chassu de Ava. Mais precisamente Chassu de Avá. O templo foi construído por Amenhotep III, a época que depois foi 14º, e a referência a Ava estabeleceu que esse deus era adorado por outro povo muito antes da época em que os eventos da narrativa bíblica tinham ocorrido. O Chassu, Chassu, aqui dá um outro nome, mas esse aqui não conhecia essa pronúncia. Era um povo semita e nômade, descrito como fora da lei ou bandido pelos egípcios, e de fato são citados na coluna do templo de Solebre, entre os outros inimigos do Egito, e aparece mais tarde uma inscrição do reinado de Ramsés II, como um dos inimigos do faraó na batalha de Kadesh. Talvez tenha sido uma tribo, essa tribo Chassu, mas não o Diabo. O Diabo foi provavelmente uma divisão dessa tribo. Como foi estabelecido que eles eram um povo nômade, foram feitas tentativas ligadas aos hebreus e aos Hapiru, grupo de renegados do Levante. Mas essa Hapiru é o seguinte: era mais uma classe econômica, uma classe social.
Não é, por exemplo, de pessoas que viviam à margem da sociedade nos grandes impérios, no caso o Império Egípcio, Império Babilônico o Império do Oriente Próximo. A Diclomércia, a menção de Merhotep, do Chassu de Af, colocou Deus muito osso na história do que havia sido aceito anteriormente, mas também sugeriu que Ave talvez não fosse nativo de Canaã. Isso se encaixa na teoria de que Ave era um deus do deserto, que os hebreus adoravam em seu eixo do Egito para Canaã. Aqui o Egito, isso aí está sendo colocado aqui dos desertos, mas esse Egito, esse êxodo do Egito não tem provas que tenham ocorrido. Assim sendo, não ocorreu para nós. Porque não há prova, não há evidência. Fora a Bíblia. A versão de Ávia, parecendo com uma coluna de fogo à noite, com uma nuvem durante o dia. Isso aqui é a colocação bíblica. Isso que ele seria um deus da tempestade, igual Baal. Aqui a pedra moabita também, o povo moab também é adorado em Adá. Talvez que a cultura de Deus tenha se espalhado. Aqui isso é referência na Bíblia. A comunidade de Abraão foi desenvolvida por seu filho Isaac, isso aqui é papagaio da Bíblia. Daí quem não sabe. Bíblia, entretanto, não é tão direto quanto parece, pois também inclui referência ao deus cananeu El, que é o deus ugarítico, o deus do reino de Israel, que é o reino do norte. Reino do norte que nunca foi unido ao reino do sul. Isso daí foi invenção bíblica, invenção de quem criou o o Velho Testamento, por exemplo. Aqui, Yaf como deus da metalurgia. No entanto, foi com o acadêmico Nissim Amzahan, Yaf era um deus da metalurgia. Amzahan escreve uma ligação essencial entre Yaf e o cobre surgiu no livro de Zacarias. Aqui dá referência de Zacarias, quando ele fala que talvez ele tenha sido um ferreiro, um deus fundidor. A semelhança de Yaf com outros deuses da mitologia. Então, o que acontece? A ideia dele, que talvez Yaf, a ideia de Avé, fosse feita sobre alguém que trabalhava em cobre. Ou, por exemplo, usando bronze. Então, provavelmente, Ave tenha sido uma salada de fruta de vários deuses. Inicialmente, o povo canaã, incluindo os israelitas, praticava uma forma de adoração aos ancestrais, na qual venerava o pai, o deus do pai, ou deus da casa, além de prestar homenagem aos seus ancestrais terrenos, em sua estabelecer condições tribais e familiares, rituais. Esqueçam a ideia de reinos como a gente tem hoje. Naquela época, cidades-estados, na época da Idade do Ferro, estavam entrando em colapso. Então, fora isso, o que acontece? Você tinha cidades como Ugarit, que fazia parte da civilização fenícia, onde o rei deus El, que era o touro sagrado, ele era venerado, que é considerado depois o pai de anos. O que é pai de anos? Senhor de idade, velho em anos, idoso. Então, toda essa história remete a uma possibilidade de um Deus construído por aquele povo. Não um produto entregue pronto, mas que foi construído em cima de em cima de mitos, histórias e também histórias de povos que ali passaram. E você tem a colocação de ficaria os reinos, reino de Edom, reino de Moab, tribo de Arabu,
Então, por aqui eles andavam, aqueles povos, na parte da região sul. Aqui um pouco da história. Aqui Salomão não tem evidência. Mas isso aqui pelo menos um ensaio para se tentar localizar esse Deus na história. E assim termina. Também esse trabalho está aqui, faz parte da. Deixa eu ver até o começo. World History Encyclopedia. E termina. Isso é apenas um trabalho para tentar se localizar numa busca que eu estou fazendo para Yavá, talvez, e essa eu vou colocar com a parte 1. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau.